Bom, a ideia desse vídeo é mostrar o efeito que provoca o movimento de circunferências que rolam sem deslizar. Temos aí um efeito de tela que cria um mosaico, cria praticamente uma sucessão de curvas, né, de figuras. E o nosso objetivo nesse vídeo é mostrar como é que elas se comportam, qual o nome dessas curvas, sem fazer nenhuma conta pesada, algébrica, só envolvendo o movimento de pontos sobre a circunferência e uma modificação angular no movimento desses pontos. Ok? Então, antes de mais nada, vamos observar que temos aqui uma circunferência em vermelho, essa que vem da esquerda para a direita. Vamos começar analisando esta circunferência simplesmente. Vou parar a animação. Vou manter somente essa circunferência. Essa circunferência ela tem um movimento que vocês vão observar aqui, que é um movimento de rolamento. Está rolando sobre quem? Está rolando sobre este segmento de reta. E repare que esse segmento de reta está representando o perímetro dessa circunferência, como se eu tivesse feito uma retificação da circunferência. Aquele conceito básico de encontrar qual é o perímetro. É 2π vezes r. É a multiplicação do raio dessa circunferência por 2 e pelo π. Π, no caso, uma aproximação boa para a gente é de 3,14. Né? Bom, então esse segmento de reta ia representar o comprimento da circunferência e ela está rolando sem deslizar. Um ponto sobre esta circunferência descreve uma curva. Que curva seria essa? Vou mostrar primeiro o ponto. Vou pausar o movimento. Vou colocar no início. E o ponto será esse ponto aqui. Ele vai se deslocar. Enquanto ela estiver rolando, ele está descrevendo uma curva. Não é parabólica e também não é semicircunferência. Vamos ver o lugar geométrico. É exatamente esta curva que tem o nome, chamada cicloide. Então, cicloide, matematicamente, nós definimos como a curva descrita por um ponto sobre a circunferência que rola sem deslizar. Então, repare que ele começa exatamente neste ponto inicial e descreve uma curva. Mais uma vez, lembrando, ela não é uma semicircunferência e também não é uma parábola. Ok? Então, essa é a primeira curva, que é aquela que estava se deslocando. Esse movimento, nós só vimos a circunferência, mas não tínhamos essa noção do que exatamente estava acontecendo. Pausar. Vamos agora observar as outras duas. Bom, essa circunferência, na verdade, tem uma outra circunferência sobreposta a ela, de mesmo raio. Vamos ver o que acontece. No caso da cicloide, a gente tinha um segmento de reta e a circunferência estava rolando sobre o segmento de reta. Nesses dois casos aqui, nós vamos ter duas circunferências que vão rolar por dentro destas circunferências aqui. Quem seriam eles? Vou mostrar. Essa é uma circunferência de raio um pouquinho maior do que essa aqui. Mas o movimento vai ser um movimento também de rolamento sem deslizamento. Vamos ver esse movimento. Que nós não estávamos vendo naquela animação, porque estava tudo praticamente animando numa mistura de cores. Bom,
E quem são os pontos que estão se deslocando? Vou mostrar. Esse ponto verde e esse ponto vermelho. Eles vão se deslocando e vão descrevendo curvas que aparentemente não estavam visíveis ali. Eu vou mostrar quais são essas curvas que eles estão descrevendo, para vocês terem uma ideia de qual é o movimento, né? No caso que está. Então eu tenho um movimento. A verde vai se deslocando e montando aquela figura. E por outro lado, a outra está montando outra curva. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem a diferença. A gente pode pensar assim, por que as figuras são diferentes se é só uma questão de tamanho da circunferência? Essa aqui é um pouco maior do que essa, e as figuras que estão sendo formadas não são as mesmas. Vamos ver por que não são as mesmas. Então, vou parar aqui. Vou parar a animação. Vou colocar os ângulos iniciais de 0 graus. Vou observar o seguinte: na hora que eu parei, que não interromper a movimentação, este ponto dessa circunferência está exatamente no ponto de tangência entre essa pequena e a maior. Mas este ponto verde está diametralmente oposto a esse aqui, ó. Ele não está na mesma posição que esse vermelho está. Isso é uma coisa. A segunda coisa, vou mostrar os segmentos. Repare que tem o diâmetro dessa pequena, a verde está na extremidade desse diâmetro, mas oposto a essa circunferência maior. O vermelho está na extremidade desse diâmetro, mas exatamente no ponto de tangência. Ângulos. Se eu andar um pouquinho com os ângulos, a gente percebe que conforme eu vou variando o ângulo, os ângulos vão mostrando os mesmos valores, mas a posição das bolinhas, devido àquela diferença inicial, estão em posições diferentes. E há uma relação entre o tamanho deste ângulo e deste ângulo. Na verdade, se eu observar a movimentação, quando chegar no N, vou botar N igual a 0, que é um produto que ele está acontecendo, e vou colocar um ângulo de 90 graus. Vamos ver o que vai acontecer. 90 graus. 90 graus, 90 graus, e aqui eu tenho, nesse meu seletor, N igual a 0, ou seja, na verdade, este ângulo que está sendo formado aqui em cima, ele vai ser um produto do que está sendo formado aqui embaixo para poder dar aquele efeito de mudança de direção. Então, ó, repare. Vou botar N igual a 1. Olha os ângulos. N igual a 2 virou o dobro. N igual a 3 voltou para 90. N igual a 4, 240. N igual a 5, 30. Repare que há um ciclo. E este ângulo aqui, central, na verdade ele ficou sem variação, enquanto, ó, ele continuou 150 enquanto eu variei somente o N. Quando eu variar o ângulo, ó, repare que o movimento da bolinha verde e da bolinha vermelha não é o mesmo, apesar dos ângulos marcados serem os mesmos. Aquela posição inicial interferiu e o tamanho deste raio também está interferindo.
Então, quando eu retirar o valor dos ângulos e os segmentos que formam o raio, vou tirar também as circunferências e deixar simplesmente os pontos. Quando eu procurar quais são os movimentos que eles estão fazendo, vamos ver aqui, quando n é 0, vamos ver qual é o movimento que eles estão fazendo. Aparentemente eu não consigo identificar, só sei que a movimentação é interna porque as circunferências estão se deslocando internamente. Bom, vamos ver, o lugar geométrico da bolinha vermelha, ela está se deslocando sobre esse valor. E o lugar geométrico da verdinha é esse. Em algum momento, e eu vou dizer qual é esse momento, uma delas vai descrever uma reta. Vamos ver qual vai ser este momento. Vem aqui, ó. Vou fazer manualmente. Neste momento, quando eu fixo n igual a 1, ou seja, aquela multiplicação do ângulo que eu tinha feito, quando ele é multiplicado por 1, o movimento que ela faz é exatamente esse, independente do ângulo. O ângulo está variando, a vermelha está descrevendo uma circunferência e a verdinha está descrevendo um segmento de reta vertical, ou seja, ela está se deslocando sobre o diâmetro. Ok? Se eu colocar a animação, começa a haver um efeito de mudança de curvas mediante mudança de ângulo e mudança do produto daqueles ângulos menores. Lembrem, só para ficar claro, há uma mudança ali, por isso que elas descrevem curvas diferentes conforme vai variando tanto n como o ângulo. Se eu tirar aqui, vai acontecer isso. Ok? Essas figuras têm um nome, são chamadas epicicloides. Por que são epicicloides? Porque as circunferências que estão se deslocando estão no interior desta circunferência aqui. Ok? Dá uma pausa. Vamos retirar esses. Vamos agora analisar como nós temos a hipocicloide. A hipocicloide é aquela que vai haver uma movimentação por fora. Então, onde é que estaria essa circunferência? Então, vamos ver a circunferência de raio pequeno. Essa aqui. Ela vai se deslocar rolando em volta dessa circunferência. Ela tem um raio bem menor do que o raio desta aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo. Cadê o ponto dela? O ponto está ali. Conforme haja mudança de ângulo, a curva descrita será outra. Vamos ver que curva ela está descrevendo. No caso, a hipocicloide descrita por ela está variando de acordo com o movimento. Bom, mas eu poderia colocar uma circunferência um pouco maior. Eu vou escolher uma circunferência que tem exatamente o raio, metade deste raio aqui. Então eu vou tirar esta. E vou escolher uma que tem o raio exatamente a metade.
já está um pouco maior. Vamos ver. Continua tendo o mesmo movimento, já que é uma hipocicloide. Também tem o ponto dela. Vamos ver o pontinho. Está descrevendo a curva. Vamos ver qual será a curva. São curvas semelhantes às outras, só que em tamanho um pouco maior. Em nenhum momento, a curva vem para o interior da circunferência, obviamente porque o rolamento é externo. Agora vamos colocar a anterior e ver o efeito que já vai acontecer com as duas juntas. Já vai ficando parecido com aquele movimento inicial. Se eu retirar as circunferências, deixar só os pontos circulando, os pontos vão estar circulando ali. Vou diminuir um pouquinho aqui para poder caber a terceira. A terceira vai ser uma circunferência exatamente do mesmo tamanho desta aqui. Ok? Então, vou retirar esses dois. E a circunferência que vai aparecer agora vai ser a circunferência que tem o mesmo raio. Da mesma forma, ela tem um ponto. Vou descer um pouquinho aqui. Vai descrever também, conforme varie, né? Vamos ver qual vai ser o desenho. Da mesma forma que as outras. Se eu agora colocar a primeira e a segunda, repare que essa circunferência é que tem o mesmo raio e tem as outras duas de raio metade de raio menor. Então lá, os pontinhos também. Vou tirar as circunferências, deixar só os pontos. Estão se deslocando. E vão criando esse efeito. Vou retirar os pontinhos para deixar só as curvas. Vou pausar. Agora eu vou colocar a circunferência A no interior dela. Antes de colocar, deixa eu retirar aqui. As três circunferências estão aqui. Cada uma delas tem a sua característica. Qual a característica desta aqui? Ela tem circunferências no exterior, gerando a curva hipocicloide. Esta da esquerda e esta da direita essas são as exteriores que vão girar e as outras são as interiores. Só para a gente relembrar aqui, o comportamento. Vou colocar as curvas descritas por cada uma delas. E agora a gente já vai tendo uma ideia do que está acontecendo. Vou pausar e vou sobrepor
essa circunferência vai ficar no interior dessa. Vou tirar os lugares geométricos para facilitar a identificação. Tirar as circunferências internas. Ok? E aí eu tenho a minha sobreposição de circunferências. A que gerou a cicloide está aqui. Vou chegar um pouquinho para cá. Ela vai se deslocar e vai exatamente se sobrepor também às outras. Ou seja, todas as circunferências têm o mesmo raio, estão sobrepostas. Quando eu coloco para animar, foi que apareceu aquele efeito inicial que nós vemos. A circunferência da esquerda vai se deslocando até o interior das outras três, gerando aquela figura. Ok? E dá esse efeito de tela, que é um efeito muito interessante. Só para a gente concluir, eu vou mostrar exatamente o que nós fizemos, que é esse conceito tanto da cicloide quanto da epicicloide e a hipocicloide. Aqui tem uma forma de nós desenharmos essa cicloide utilizando compasso e régua. Na verdade é simples, é só dividir a circunferência em 8 partes, marcar esses pontos, é o ponto da semicircunferência, e aqui uma reta passando pelos pontos das bissetrizes e depois pelos polos. Mede-se esse segmento AB e com o compasso a gente vai fazendo o segmento I, J, K, L, M, N, O, P. Bom, e aí, compasso de novo. Com o segmento de tamanho AB, a gente posiciona em I e constrói essa circunferência aqui. Depois a gente coloca a ponta seca em J e vai abrindo para AC. Ou seja, a gente vai construindo os pontos mediante as extremidades desses pontos da circunferência. Então, no ponto I, a extremidade vai ser do ponto A. No ponto J, eu vou marcar a extremidade do tamanho AC. Então, foi lá e fiz. Depois, em K, eu vou colocar a circunferência de centro em K, é o terceiro, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, vai até o AD. AD, eu vou medir essa abertura, colocar no ponto K e descrever a circunferência. E assim sucessivamente até criar os 8 pontos. Repare que são 8 pontos na circunferência, 8 pontos aqui, e a gente vai e traça mais ou menos, né? Aqui no caso não tem como fazer com compasso, tem que ser feito à mão, mas na nossa animação nós utilizamos o lugar geométrico do GeoGebra. E no caso da epicicloide, da hipocicloide, aquela definição que nós demos, que são curvas descritas por pontos de circunferências que rolam fora de uma outra circunferência, e a hipocicloide, a curva formada por um ponto que se desloca no interior dessa circunferência. Ok? Então, vamos encerrar com a nossa animação, que eu acho que ela mostra exatamente
a beleza da matemática, no caso, quando a gente consegue colocar a animação acontecendo. Então essas três que estão aqui são duas formando epicicloides e uma formando a hipocicloide, com raios de tamanho diferente, e a circunferência que gerou a cicloide, essa circunferência que anda aqui, e esse pontinho que vai se deslocando. Ok? Espero que tenham gostado. O efeito visual é bastante interessante, até para fazer um descanso de tela para quem gosta.